Olá, bem-vindo à Escola de Foto Design e neste vídeo você confere a parte 2 da triagem fotográfica integrando Digicam, Darktable e GIMP. Nesta parte faremos a separação e edição no Darktable. Indo direto ao assunto, o que nós faremos aqui? Eu, preferencialmente, depois de exportar as fotos da câmera, ou em outras palavras, importar as fotos para o computador, processo esse que você pode conferir na parte 1, que estou deixando nos cards para você assistir. Você pode assistir logo depois desse aqui, sem problema. E você vai fazer o seguinte: você vai levar essas imagens para o Darktable. Como? Se você quiser fazer isso parcialmente, unitariamente, você pode fazer isso apenas clicando sobre a imagem, vindo em abrir com e escolher o software. Mesmo que você não use Darktable, você use Raw Therapy, Adobe Lightroom, ele vai aparecer aqui nessa lista. Então você escolhe o software que você vai usar. Só que aqui eu já estou adiantando que eu vou usar o Darktable. O fluxo pode ser um pouco diferente, as funcionalidades, o posicionamento das ferramentas, enfim. Se você quiser fazer isso com mais de uma imagem, você pode selecionar com clique e arrasta para formar a caixa e selecionar as imagens específicas. Você também pode selecionar imagens de forma linear com Shift e clique, desse jeito. Primeira imagem, última imagem. E você clica então em cima com o botão direito e abrir com, escolhe o software. Se você quiser escolher uma seleção aqui de imagens não linear, o esquema é bem parecido ainda com o gerenciador de arquivos que você tem aí. Ctrl, clica, mantendo, você vai clicando nos próximos e assim você segue. Se você quiser selecionar todas as imagens de um álbum, Ctrl A. Aqui eu quero fazer apenas duas sequências. Eu vou fazer apenas a sequência aqui inicial, na verdade. Eu vou fazer um pouco mais, então só a seção aqui das crianças. Vou pegar aqui a primeira, a última e clico com o botão direito, abrir com Darktable. Eu já tinha aqui no meu Darktable a importação desses itens iniciais, dessa outra menininha aqui. E agora eu tenho toda a primeira parte dessas crianças. Uma observação que eu devo deixar aqui. Se você for fazer isso em partes, como estou fazendo aqui, depois que você terminar de fazer uma parte, você deve fechar o Darktable, voltar ao Digicam, escolher uma nova parte de imagens. E então você pode voltar a abrir com Darktable e seguir o seu trabalho. Se você tentar abrir com lá no Digicam e o seu Darktable já estiver aberto, ele vai conflitar, vai dar erro no banco de dados do Darktable. A solução é bem simples, é só você concordar com tudo que ele estiver te dizendo na hora que você for abrir o programa. E isso será solucionado. Mas, para evitar dor de cabeça, lembre-se, terminou de editar, vai pegar uma outra parte de fotos para editar, primeiro fecha o Darktable. Pois bem, estou aqui com essas fotos e estou na mesa de luz. A mesa de luz é uma área aí para você fazer a análise das imagens. E aqui você pode ver informações sobre a imagem selecionada. Não são informações tão abrangentes quanto no Digicam, pois como eu mencionei no vídeo anterior, o Darktable ele é muito bom para edição, mas não muito para análise e gerenciamento. Enquanto o Digicam tem proporcionalmente isso ao contrário. Ele é muito bom em gerenciar, mas não muito bom em editar. Sabendo disso, vou pegar aqui as primeiras imagens, vou pegar essa aqui porque ela está bem destacada, ela está bem diferente das demais. Então vou começar editando ela. E eu estou aqui com a apresentação de todos os módulos. Isso inclui os módulos obsoletos. Ok? Eu gosto de trabalhar com ele desse jeito. Mas
Também dá para você criar o seu próprio fluxo de trabalho com somente as opções, os módulos que você realmente usa. Se você gostaria de ver um vídeo sobre isso, não deixe de fazer o seu comentário aqui logo abaixo. A edição que eu pretendo fazer aqui é uma edição básica e só mexeremos aqui então com balanço de cor RGB, RGB fílmico, exposição, rotação, eventualmente um pouquinho de calibração de cor, coisas básicas realmente. E o meu estilo atual consiste em aumentar bastante a vivacidade, diminuir chroma, quase que totalmente o contrário. Gosto de também colocar um pouco de contraste, coisa pouca, tá? Não é muito, até 1,4. Eu até voltaria um pouco aqui chroma para menos 30. Saturação não é um parâmetro que eu gosto muito de usar, tá? Mas fica a critério. A ideia aqui não é que você aprenda a me copiar, mas esse é o meu estilo de edição. E você pode ficar aí à vontade para me copiar, se for do seu interesse. Sombras, eu gosto de aplicar sombras. Aqui é cerca de menos 30 e médio tom 20. Realce eu nunca mexo, tá? Porém, eu estou sentindo falta de algo ainda. Então, vou diminuir só um pouco a exposição. Então, subseguindo, uma coisa aqui que eu tô sentindo falta é a intensidade das cores. Não exatamente por causa de chroma ou vivacidade, mas eu vou diminuir ainda mais um pouco aqui, eu vou colocar em 20 e isso não resolve o meu problema, porque eu estou percebendo a minha foto um pouquinho azulada. A temperatura está baixa na imagem, pois nós temos aqui uma imagem que foi feita com flash, se eu não estou enganado, eu comecei usando flash. No momento não estou encontrando essa informação, mas não tem problema. Quando eu fechar aqui e voltar ao Digicam, ou usando até a versão de exportação já em JPEG, fica tudo bem. E você pode ver isso lá também. Na verdade, lá é o melhor lugar possível para você fazer uma análise mais profunda das suas imagens. Aqui, pode ver, a temperatura tem 4040 Kelvin. Qual que é considerado o valor padrão? O zero do Kelvin, que não é nem quente nem frio. Alguma coisa entre 5.500 e 6.500. Isso vai depender da câmera também, tá? Em muitos casos. Não apenas da configuração que se faz. Você pode deixar a configuração totalmente neutra. Você olha para a realidade, olha através da câmera. Você acha que está tudo ok, mas no resultado não quer dizer que isso vai te colocar em 6.500 nem 5.500. Enfim. Temperatura. Vou subir aqui para 5.000, 5.500. Aqui já dá para ver que ficou bem forte. 5.000, ok. Aqui ela está com o pezinho cortado. Me diz você aí se você acha que isso é errado, se isso é motivo para descartar uma foto. Mas, cara, se isso é realmente um momento importante, se você não tem uma outra foto com o corte corrigido, às vezes pode ser uma boa ideia manter. Não é algo assim para estragar. Isso é o que eu acho. Vamos levantar aí um debate sobre essa questão. Subseguindo, essa imagem aqui já está um pouco mais perto do padrão, mas não totalmente. Ainda está azulada, ainda está fria a imagem. Novamente, 4040 Kelvin. Vou subir para 5.000 e fazer aquela configuração novamente. Vivacidade bastante. Chroma eu vou tirar. E fazer aquele ajuste. Aqui em sombra. Eu até aumentaria um pouco essa exposição, mas depois do contraste eu vejo isso. Tá, agora tá bem escuro. Realmente uma exposição cai bem aqui.
uns 700? Eu diria que não, um pouco menos. Não precisa chegar a dobrar, mas 1.200 parece interessante. Eu fecharia um pouco esse corte. E para você fazer corte de qualquer imagem, você vem aqui nessa seção aqui da bolinha, cortar, ou você pode simplesmente usar a barra de pesquisa, digitar cortar. E por padrão ele já começa com a mão livre. Eu não gosto desse tipo de corte, tá? Eu gosto sempre de manter, quando possível, o corte original. A proporção da câmera é 3:2 e eu procuro respeitar isso. Aqui eu vou tentar equilibrar no meio para sobrar igual em cima e embaixo. E tá feito. Fecho o módulo e pronto. Vamos supor que essa aqui seja a minha referência. E agora eu quero criar uma predefinição de como essa imagem está. Eu quero copiar essa estética para as outras imagens. E existem basicamente duas maneiras. Existe uma maneira expressa e existe uma maneira mais tradicional ali, que vai ficar marcada na lista de estilos e você vai poder voltar a usar ela mesmo que essa imagem ela já não esteja mais entre as suas coleções do Darktable. A primeira, que é a opção expressa, é você pressionando o atalho Ctrl C, se for no Windows ou numa distro Linux. Se for no Mac, é Command C. Assim você copia todos os parâmetros de uma vez, tá? Isso inclui aqui duas coisas que eu sinceramente não gosto de pôr nos meus estilos: corte e exposição. Também posso colocar aqui nesse meio a rotação. São parâmetros que realmente não acredito que valem a pena você pôr na pré-definição e recomendo que você faça o mesmo, não colocando eles. E aí, como você faria isso? Quando você vier aqui do lado esquerdo, no menu histórico, você expande o histórico e você vem aqui nesse ícone aqui das formas. Isso aqui são estilos, tá? Quais foram os módulos que eu usei aqui, ó? RGB fílmico, balanço de cor, calibração de cor. Eu cheguei a usar também temperatura, mas eu não vou mexer com isso, porque a temperatura ela estava variando ali. Em alguns momentos eu usei flash, em outros não, e eu quero que seja útil para todos os casos. Então eu aplico em tudo, sem correção de balanço de branco, e terei uma imagem que eu posso ali corrigir manualmente se tiver alguma avaria realmente relevante para eu fazer. O nome dessa predefinição, que eu gosto muito de usar, inclusive ela já apareceu aqui em outros vídeos no canal, incluindo esse que está aparecendo aí no card, onde eu fiz a edição diretamente no GIMP, e foi o vídeo mais assistido do ano passado. Eu chamo esse estilo de contraste médio-baixo. Por que médio-baixo? Porque eu mexo apenas com esses níveis de tons médios e baixos, no caso. Médios e sombras, também pode se chamar assim. Você tendo selecionado o que você quer incluir aqui do lado das caixinhas à esquerda da janela, você define aí quais são as opções que você quer adicionar, beleza? E aqui você pode redefinir. No caso, você terá o módulo ativado quando aplicar, porém com as informações neutras, ou seja, do jeito que ele vem, padrão, tá? Clico em salvar e agora o estilo contraste médio baixo foi criado. Pois bem, se eu voltar para a mesa de luz, clicar no primeiro item com Shift no último, eu posso vir até o menu estilos, contraste médio baixo, aplicar e beleza, o estilo está aplicado. Perceba que aqui eu tive um esfriamento de leve nessa imagem, né? Ela estava um pouco mais quente e eu quero preservar isso. Então, vou fazer isso voltar para o lugar.
5.300, tá bom. Mas a claridade também não é suficiente. 1.200. Agora sim, eu tenho essa imagem como referência. Ctrl C, Ctrl V. Corrigiu. Mais uma vez, próxima imagem, Ctrl V. Usando a referência de 2 imagens atrás. Aqui eu tenho uma outra situação que vale a pena cortar. Então eu venho aqui, cortar. Imagem com a proporção original. Aproximo o máximo que eu puder. Sem tirar nada. E pronto. Eu acho que esse vai ser o melhor que eu vou conseguir aqui. Pela posição em que estava. Posso fechar o módulo. E tá feito. Próxima imagem. Clareei. Aqui eu acho que ainda não foi suficiente. 1.200. Vou subir a exposição então para 1.300 e acompanhando. Até que não tenha um preto assim perdido. Eu gosto dos tons bem escuros, mas não a esse ponto. É algo ali próximo de perder, mas não totalmente. É algo. Mais uma vez, Ctrl V. E subo um pouquinho a exposição. Ctrl, arrasta na barra de exposição, ele vai pulando devagar. Em passos curtos. Se você quiser passos mais longos, Shift, clica e arrasta na barra, ele vai pulando em intervalos maiores. Se você quiser pular com intervalos ainda menores do que com o Ctrl, você tem a opção do Alt, em muitos casos. Para ela, aqui eu posso aplicar o estilo padrão, desse jeito. Estou sentindo falta de algo, sinceramente. Vou aumentar a exposição, aumentar um pouquinho de saturação, só 10% no máximo. Eu não gosto muito, não é um parâmetro assim que eu sou fã. Se estiver faltando algo ali, né, uma intensidade, existe mais opções em RGB fílmico. Alguns eu gosto bastante de usar. O contraste eu já usei. E existe também a opção aqui de cena. Alcance dinâmico eu acho bem interessante. Dá um brilho extra para a imagem. Eu acho muito bom esse. Ctrl C e agora só vou colando nas próximas. Aqui eu estava claramente usando o flash. Dá pra ver até pelo brilho nos olhos. Não era apenas eu, inclusive, então tem que levar em consideração isso, que eu posso ter aproveitado o flash de alguém desapercebidamente. Deixar só 100 a mais, tá? Show. Aqui tá sobrando bastante em cima, então vou novamente ativar aqui o módulo de corte. Abaixo. E tá feito. Aqui, mais uma vez, Ctrl V. Ficou bem intenso agora, porque eu realmente devo ter desligado o flash. E posso seguir adiante aqui, é só aumentar a intensidade. Acho que aqui, ó, aqui, quase isso, 1700, pouco. É isso, aqui. Se você voltar ao módulo de corte, você também pode fazer esse corte na diagonal, tá? Aqui ela realmente não estava centralizada, mas tudo bem. Tentativa de foto com o garotinho, ele não estava muito afim, né? Bebezinho, estava enjoado, devia estar procurando algo mais interessante para fazer do que isso. Então, é uma tentativa. Aqui eu estava usando flash novamente. Tentativa e erro, né? As primeiras fotos, para mim, são sempre assim. As primeiras fotos são teste. Ver o ambiente, ver se tá tudo certo. Aqui vai ficar muito mais claro, porque eu copiei uma definição onde a exposição estava definida como mais alta. Vou dar Ctrl C nessa, porque as seguintes também estavam com flash. Aqui já dá para aumentar mais um pouco. E é isso. É por isso que
eu não adiciono exposição, mesmo depois de ter já ajustado a definição, onde eu já vou ter encontrado um equilíbrio de luz e não vou mais estar testando, eu ainda prefiro não adicionar exposição aos estilos. Porque pode variar, vai ter mais sombra, vai ter mais luz, vai ter mais peça escura, ou não vai ter peça escura, e isso vai influenciar na sua percepção ou nos níveis ideais para a sua imagem, então não compensa. Perceba como eu cortei a névoa que se formou nessa imagem originalmente, e agora só com essa definição eu já resolvi essa questão. Aqui eu vou cortar porque tem muito teto desnecessariamente. Beleza, não vai dar pra resolver tudo, mas já é alguma coisa. E aqui, pra encerrar. Beleza. Aqui eu faria o corte na altura do joelho, pra não ficar essa coisa estranha, né? Só que eu também vou acabar perdendo alguma coisa. Um segundo corte que eu também gosto de usar, e vou aproveitar para experimentar nessa foto, é o corte quadrado. Para você mudar, clique em proporção, onde está imagem original, mão livre, enfim, os nomes vão variar. E você vai procurar aí um tipo que seja do teu agrado. Os meus estilos padrão são quadrado, 4x5 ou original. E aqui eu vou usar quadrado para ver no que dá. Desse jeito. Gostei. E vai ficar assim. Pois bem, agora eu tenho um estilo que está guardado no meu Darktable. Eu posso voltar a usar esse estilo quantas vezes forem necessárias, bastando eu não apagar ele. Esse estilo ele pode ser exportado, como diz aqui, exportar. Você exporta o estilo para um documento de texto e você pode depois importar ele. No caso, se você está mudando de distro, está mudando de sistema ou simplesmente apagou os dados do seu programa e vai começar de novo, esses dados originalmente eles vão sumir. Então, quando você for fazer a exportação, é bom você não deixar na pasta de dados do Darktable. E nós podemos ter até um vídeo dedicado sobre isso, um videozinho rápido, falando mais sobre o módulo de estilos e como ampliar usando outros módulos, etc. Pois bem, agora que as fotos elas estão editadas, eu posso também aproveitar para classificar essas cores. Classificar essas imagens com alguma classificação. Clica em seleciona aí todas as imagens. O esquema do Digicam também funciona aqui. Então, se você quiser selecionar tudo, basta usar o atalho Ctrl A. E aqui eu vou classificar tudo como 4 estrelas. Digito 4 no teclado alfanumérico, tá? Não é no teclado numérico do lado direito, para quem tem o teclado de tamanho completo. E você tem aí essas imagens classificadas conforme você gostaria. Em editor de metadados você pode adicionar algumas informações como criador, editor, descrição. Isso aí é algo que, como eu mencionei também no vídeo do Darktable, é uma coisa que faz bastante sentido para quem é da fotografia artística, dar nome e descrição aos cliques, e isso pode até ser usado na hora de levar esses arquivos para a internet, pois o JPEG ele mantém essas informações. Então quando a pessoa, por exemplo, pairar o ponteiro sobre a imagem ou manter o toque em cima, ela pode ver essa descrição e pode ajudar a filtrar resultados. Enfim, existem algumas utilidades nesse sentido. Essas imagens, eu quero exportá-las agora? Não, meu trabalho não acabou. Eu gostaria primeiro de fazer tudo, mas vamos supor que esse seja o trabalho todo. Eu acabei de editar a minha coleção de fotos e agora está na hora de mandar esses resultados para algum lugar. O Darktable, ele trabalha com edição não destrutiva. Isso significa o quê? Ele não está editando em cima da minha imagem. Ele está criando um arquivo em formato XMP
que tem o mesmo nome que as imagens. Imagem aqui, ó. Vou pegar a primeira como referência. Essa aqui é a minha imagem DSC0001. Então, lá nessa pasta chamada 33, eu tenho um arquivo DSC0001.rw.xmp, ou seja, é o arquivo de edição dessa imagem. E todas as outras imagens também seguem nesse padrão. Se você for até o explorador de arquivos e abrir exatamente nessa pasta, esses arquivos estarão lá visíveis. Se você apagar esses arquivos, você perde a edição feita. Então, essa também pode ser uma maneira de você resetar, mas não a mais inteligente, não a mais necessária. Você pode resetar todas as edições feitas numa imagem diretamente daqui do Darktable. Para você fazer a exportação das suas imagens, abra o menu de exportação do lado direito, se você estiver na mesa de luz. A primeira opção aqui diz armazenar em arquivo no disco. Ou seja, no seu armazenamento local aí, seja o armazenamento do seu sistema, um HD extra que você tenha dentro do seu computador, um SSD ou HD externo, um pendrive, um cartão de memória, pode ser até num CD, se você quiser. Se você ainda tiver aí um leitor e quiser fazer isso desse jeito, fique à vontade. Aqui você apenas está dizendo que tipo de exportação você vai fazer. Para arquivo em disco, você vai enviar como e-mail. Se você fizer isso, o seu computador vai procurar por um aplicativo de gerenciamento de e-mails e ele vai abrir, vai colocar essa imagem anexada na mensagem e você vai escrever a mensagem se você quiser e, enfim, fazer o resto do processo. Essas são as opções mais relevantes, no meu ponto de vista. E você pode também fazer uma galeria na web, mas aqui existem configurações um pouco mais avançadas para serem feitas, coisa que pode ficar para um outro momento. Subseguindo, arquivo em disco, você tem a opção ainda de escolher a pasta onde você vai fazer essa exportação. Originalmente, ele tem uma pasta dentro da sua pasta de usuário, e aqui, como eu estou numa distro Linux, eu estou usando a distro Manjaro, que é base Arch. Apenas um fato curioso, não que isso tenha realmente a ver. E aqui ele está me dizendo que ele está dentro da pasta Darktable Exported. Eu não quero que ele fique nessa pasta, porque essa pasta ela é oculta. E eu vou clicar aqui, abrir o gerenciador de arquivos. Vou até o caminho que eu quero adicionar. Eu vou exatamente lá na pasta original e criar uma nova pasta. Então, pasta de imagens. Estou um pouquinho perdido visualmente. Imagens. Fotografias. E 33. Aqui dentro, crio uma nova pasta, chamarei de Export, é um padrão que eu já criei para mim. Clico em criar, e agora eu já estou dentro da pasta. Posso dizer que eu quero que fique aqui mesmo. Selecionar pasta de destino. Subseguindo, configuração padrão do Darktable, já põe em JPEG 8 bits, qualidade 95%, é o que eu recomendo. Você pode fazer isso tranquilamente, porque o JPEG, ele, se estiver em 100%, ele ainda tem perdas, mas você pode ter um arquivo maior. E maior em que sentido? Maior em quantidade de informação e peso no seu armazenamento. Se a imagem original da sua câmera tinha 16 megas, ela continuará tendo aproximadamente aí 16 megas se estiver em 100%. Agora, se você diminuir essa qualidade para 95%, como está aqui por padrão, você terá uma imagem pelo menos 3 vezes menor em peso de disco. E o quanto isso decai a qualidade da tua imagem? Quase nada. É imperceptível a olho nu você dizer:
dizer que uma imagem com a qualidade de 95% é inferior a de 100%, porque não é visível em nada a perda a olho nu. Então você pode fazer isso e economizar uma boa quantidade de armazenamento aí disponível. Subseguindo, temos aqui sobre a amostragem de croma. Você pode colocar aí de acordo com o que você quiser. O 444 é o mais elevado, aí tem o 440, 422, 420. As câmeras mais top hoje em dia, elas fazem subamostragem de croma em 422, tá? E em alguns casos 420, então não faz muito sentido você colocar em 444, sendo que nem as câmeras fazem essas imagens desse jeito ainda. E você pode seguir aqui para opções globais. Aqui temos tamanho em pixels para arquivo, em centímetros para impressão, em polegadas para impressão e por escala para arquivo. Isso aqui só diz respeito à maneira como será interpretado esse tamanho aqui, tá? Como a ideia aqui é apenas exportar e usar ela para entregar aos clientes digitalmente, para postar na internet, então fica aqui no padrão mesmo, em pixels para arquivo. Se você fizer a exportação em 00, isso quer dizer que a sua imagem será exportada exatamente com o tamanho que está sendo apresentado aqui. Se o corte interferir em alguma coisa no tamanho, se você fizer um corte, por exemplo, como eu fiz aqui, eu perdi alguma coisa, então ele vai ficar automaticamente um pouco menor, mas ele vai respeitar a proporção, tudo direitinho, tá? A largura e a altura do jeitinho que foi feito aqui. Se você quiser determinar um valor, você pode determinar ou a largura ou a altura. De qualquer maneira, a exportação você só pode definir o tamanho de um dos lados e o outro respeitará a proporção da imagem. Se a imagem está com a proporção 3:2, ele sairá com essa proporção. Se está em 4:5, será isso que será feito. Se for 1:1, igualmente. E qualquer outro formato também. Então, atente-se a esse detalhe. Permitir aumento de escala, o que isso significa? Se você tiver uma imagem que você tem aí na coleção, como eu tenho aqui, eu tenho muitas imagens originais e tenho imagens também menores, por causa do corte, menores do que a imagem original, produzida pela minha câmera, que no caso é de 4.928 pixels. Se você fizer isso, exatamente como eu tenho aqui, e você permitir aumento de escala, você poderá aumentar o tamanho da imagem para além do tamanho da imagem original, ou do corte que foi feito aqui. Se você tentar fazer definir aqui o tamanho de largura ou altura, e você fizer isso sem marcar aumento de escala, você só vai conseguir reduzir o tamanho. Vamos dizer, eu só quero imagens onde o maior lado tenha 1080. Você pode fazer isso sem o aumento de escala. Agora, se você tem uma imagem, como eu tenho aqui, de 4.928 do maior lado, e eu quero fazer uma imagem aqui maior do que isso, quero que a imagem tenha 6.000 agora, você primeiro tem que marcar aumento de escala, ou ele só vai respeitar o tamanho máximo possível para o que você já tem aqui determinado. Espero que isso não tenha ficado confuso. Mais uma questão aí que você vai ter que praticar, você vai ter que fazer isso para você entender de fato, mas no geral é bem simples. Subseguindo, reamostragem de alta qualidade não é uma opção aí que eu recomendo, tá? Ele vai criar arquivos absurdamente grandes que não vão interferir positivamente em nada tão perceptível de fato, tá? É o mesmo caso ali de qualidade de JPEG, que na verdade aqui embaixo é inverso. Ele vai aumentar muito o tamanho dos seus arquivos, chegando a fazer imagens aí com mais de 100 megas, se você tiver uma imagem aí com mais de 16 megapixels. E não compensa, tá? Não compensa mesmo. Só deixar isso aí desligado, sabe? Perfil. Você pode escolher um perfil de cor específico.
Por padrão, o que já é usado é o sRGB. Se você não quiser fazer nada acerca disso, apenas deixe configuração da imagem. Se você tiver mudado isso durante a edição e você quiser fazer com outro perfil na saída, você terá um resultado realmente diferente na tonalidade, na intensidade do brilho da imagem, o contraste, enfim, vários outros parâmetros. Então você poderia, por exemplo, mudar de sRGB para Pro Photo aqui, só que prepare-se para coisas desencontradas. A intenção, eu gosto de manter a percepção aqui da intenção de colorímetro absoluto. Ele vai respeitar totalmente as características que você está vendo aqui na sua tela, tá? Isso considerando que você tem uma imagem bem calibrada, de acordo com o seu monitor, né? Se o seu monitor estiver bem calibrado, isso é importante. Se você usar outras opções menos precisas, você vai ter aí um processamento de imagem mais rápido, porém menos preciso. Por fim, você pode adicionar um estilo de saída. Eu no momento não tenho um estilo para isso, eu recomecei o meu Darktable aqui em outro sistema, enfim, eu fiz a limpa. E não tenho um estilo para saída, como eu costumava ter ali, o estilo da moldura quadrada. É um estilo que você pode adicionar por cima, ou seja, adicionar ao final da fila. Ele vai preservar a sua edição do jeito que você já fez na sala escura ou aqui mesmo, a partir do estilo pré-configurado. E você também pode substituir. E ele só vai aparecer na saída do arquivo, ele não aqui. Então você não precisaria, por exemplo, criar uma cópia da imagem para aplicar esse efeito, essa definição secundária, para você não ficar acumulando arquivo extra. Então eu não vou aplicar nenhum aqui dessa vez. Então posso clicar em exportar. Observe que no canto inferior esquerdo agora eu tenho ali a mensagem exportando X imagens de Y imagens, ou seja, quantidade X de Y, a quantidade atual que já foi exportada, barra a quantidade total de imagens que você pediu para serem exportadas para essa tarefa. Você pode adicionar uma segunda fila, uma terceira, quarta, quinta fila de processos de exportação. Porém, a exportação ela é feita de fila a fila e não acompanhada, ou seja, ele não vai fazer 2 filas, 3, 4 filas de uma vez. Primeiro ele faz uma fila, depois a outra, depois a outra. E as definições, se você quiser colocar cada coisa em uma pasta específica, você pode. Fazer outra definição? Você pode, tudo isso vai ser marcado, então você não precisa esperar uma fila acabar para configurar a outra, então você pode deixar tudo aqui pronto, e se tiver aí uma tonelada de fotos para você editar, vai deixando aqui, ó, tudo configurado, e vai lá, toma um café, toma um banho, come, vai estudar, vai fazer um exercício, enfim, vai cuidar de outro assunto enquanto as coisas acontecem, e tá tudo bem. Beleza, as exportações acabaram, e se voltarmos lá no Digicam agora, perceba que ele vai ler aqui os arquivos, tá? Ainda do mesmo jeitinho que estava antes, na verdade ele não leu nada, tá? Ele tá aqui do mesmo jeito, porque anteriormente eu até tinha esse recurso ativado, onde eu poderia fazer uma leitura automática dos arquivos, ou seja, ele ficava aqui o tempo todo lendo os arquivos e analisando se arquivo entrou, se arquivo saiu, mas atualmente não está assim. Se você quiser ver os novos arquivos que foram criados, você pode clicar aqui e atualizar o álbum. Pronto, agora ele vai começar a ler a nova pasta, né, as novas imagens que foram adicionadas, retiradas, se for o seu caso. Aqui eu apenas adicionei uma pasta com essas imagens iniciais. E aqui elas estão. Observe que a classificação de estrelas foi considerada aqui na exportação. Então as imagens lá no Darktable estavam com 4 estrelas, aqui também estão com 4 estrelas. Porém, como eu disse, o Darktable ele trabalha de maneira não destrutiva, ou seja, a edição não foi aplicada em cima das imagens RAW que eu tenho aqui. E por isso, não existe nenhuma mudança nessas imagens que eu editei que estão na pasta de exportação.
Nesse caso, se você for trabalhar com edição fracionada, o que eu faria nesse caso? Eu clico e seleciono todas essas imagens que eu já editei e adiciono uma etiqueta de cor ou uma etiqueta por escrito, dizendo completado, editado, enfim, avaliação. E aí eu apenas digo que isso já foi feito. Aqui no caso eu vou dizer que é com cor e vou colocar aqui verde para dizer que eu já fiz. Como é que se usa essas etiquetas de cores? Essas etiquetas elas vão muito de critério ao que você quer. Eu poderia marcar aqui como vermelho e ainda dizer que são as imagens que foram já terminadas, concluídas, já tá tudo bem aqui, já foi tudo feito. O critério das etiquetas de cor é você quem cria. Então você pode ser totalmente contraditório, totalmente contraintuitivo com as suas regras e quem determina isso é você mesmo. No caso aqui, estou determinando que a etiqueta verde nessa coleção representa as imagens que eu já editei. Então eu poderia continuar fazendo isso no Darktable, vou fechar ele aqui um instante, clico aqui na primeira imagem, desço um pouco, selecionei essa seção aqui dessa outra modelo e clico com o botão direito em cima da seleção, abrir com Darktable. Darktable abrirá novamente, agora adicionando as novas imagens. Observe ali, importando 34 imagens no canto inferior esquerdo. Já importou, muito rápido, né? E aqui então, subseguindo, agora tenho 34 novas imagens. Aqui, para garantir que essas imagens elas também já foram feitas, eu posso marcar com a etiqueta verde, tá? Só que aqui em cima eu confundi as coisas aqui e apertei em cima, é embaixo, tá? Embaixo você classifica, em cima você filtra os resultados. Então, seleciono toda a parte de imagens que já foram editadas, clico aqui na bolinha verde e todas as imagens agora com essa característica eu já sei que foram editadas. Posso seguir adiante com as imagens que não tem nada. No caso, eu precisaria fazer isso de outra maneira. Aqui eu vou marcar como amarelo, porque elas já estão aqui, mas ainda não estão feitas, então eu posso ver apenas as imagens que eu ainda não editei. Editou, muda a etiqueta, aí você já sabe que essa imagem já está editada e segue adiante. No último passo desse vídeo, nós passaremos por uma edição de algumas imagens selecionadas. Separarei aqui as que eu acredito que valem fazer uma edição aí mais elaborada, fazer algo mais artístico, levando essas imagens para o GIMP. Essas imagens, inclusive, elas podem ser levadas diretamente do Darktable. Então, ao invés de exportar apenas como JPEG diretamente, eu edito por lá e volto para o Darktable a partir de uma extensão muito interessante. Ela é livre, tá? É muito leve e você pode ter ela aí em qualquer que seja o seu sistema. Veremos isso então no próximo vídeo. E para finalizar, nós teremos também a detecção de rostos, onde nós podemos fazer a separação em pastas de cada uma das pessoas que participaram da sessão. Se você trabalha aí com fotografia nas escolas, em quartéis, ou em qualquer lugar onde você fotografe em coletivo, como eu faço, só que aqui é um ensaio bem mais social, você pode fazer isso também, tá? Você separar ali as pastas por cada pessoa e aí você já sabe para quem entregar. Você pode criar links separadamente para cada pessoa. Eu gosto muito de usar o e-transfer para esses casos, e aí eu vou lá e subo uma pasta só dessa pessoa e fica uma maneira bem interessante de fazer a entrega. Comenta aí se foi passada aqui alguma coisa que você ainda não sabia sobre esse fluxo de classificar e editar imagens entre o Digicam e o Darktable. Se é novo no canal, inscreva-se, deixe sua avaliação, seu comentário. Vou ficar agora no aguardo aí do retorno de vocês. Muitíssimo obrigado por tua audiência e até mais.